Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 4, 6 a 8, que diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê, em vez de uma bela coroa, cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha, terão dupla honra. Em lugar da humilhação, exultarão na sua herança. Pelo que na sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa e farei uma aliança eterna com eles. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou ao seguinte pensamento: conseguimos entender que fomos ungidos não para um cargo, mas para um propósito? Nos dias atuais, a visão sobre unção está um pouco deturpada e muitos a usam com o pretexto de titulação eclesiástica. Quantos foram ungidos pelo Espírito Santo do Senhor para fazer algo determinado, mas ficam presos a um cargo, a algo hierárquico e a uma estrutura limitante? Ao sermos ungidos pelo Senhor, primeiramente Ele estabelece algo muito significativo. Ele muda as nossas palavras, portanto, muda nosso conceito de enxergar as coisas pelo nosso ponto de vista e começamos a ver pelo prisma dele. Não adianta falar de chamado sem antes passar pelo crivo da purificação de seus pensamentos e palavras. Assim como foi com Isaías, vemos descrito lá no capítulo 6, dos versículos 1 a 8 do seu livro. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Aqui estou, envia-me. A unção sempre nos revelará quem somos e para que fomos chamados. Assim como foi com Isaías, a unção estabelece um propósito, mas sempre nos levará primeiro para uma limpeza e purificação, iniciando pela mudança do nosso interior, ou seja, restabelece nosso nível de relacionamento com o Senhor e nos mostra que, independente da nossa crença ou nossa socialização, o modo que fomos criados, não podemos ficar presos a uma religiosidade, pois ela nos afastará da presença do Senhor. Fazer o que o Senhor nos chamou para fazer é algo grandioso, mas ter a compreensão de como fazer e onde fazer é primordial.
Não adianta querer estabelecer-se em algo novo, se não se sujeita à transformação proposta pelo Senhor. O Senhor é muito claro com Isaías, não aceitando nenhum tipo de oferta das mãos daqueles que continuam a praticar os velhos costumes de uma vida de pecado e de interesses pessoais. Pois, a partir do momento que o Senhor te chamou, te deu uma promessa, estabeleceu um propósito. Ele mostrou que você foi firmado sobre uma rocha que é inabalável. Mas por que muitos não conseguem se firmar sobre essa rocha? Porque em sua aceitação de quem é o Senhor em sua vida, não há clareza de sua entrega, sua renúncia e sua dependência. Portanto, se não houver esse discernimento, os olhos espirituais não serão abertos e não haverá compreensão do seu chamado e sua unção. E quero concluir lembrando que fomos, ou melhor, que somos, detentores de ferramentas e de ações concretas ditas pelo Senhor. Não era para ficarmos perguntando o que fazer, mas como fazer aquilo que já nos foi orientado. E para realizarmos isso, temos que ter essa certeza em nós. E contextualizando essa verdade para os dias de hoje, vemos que uma vez que reconhecemos Cristo e temos a certeza dessa vida em nós, sempre veremos algo novo acontecer e sua marca revelará a profundidade da nossa entrega. Assim dito por Jesus aos discípulos, como descrito no Evangelho de Marcos, ou segundo Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Assim façamos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Você reparou que foi entregue algo grandioso para nós, na mesma proporção entregue a Isaías? Por isso que temos que entender o que nos foi dado e aperfeiçoar através da prática diária. Pregar as boas novas aos pobres, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, reedificar as ruínas antigas e restaurar os lugares há muito devastados, renovar as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Tudo isso para que essas vidas sejam vistas como árvore frutífera do Senhor. Por isso, mantenha-se firme nas promessas e naquilo que já foi dito, como descrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. O Senhor sempre te colocará em batalhas que você já tenha certeza da vitória. Portanto, use todas as ferramentas e sempre mantenha-as afiadas, limpas e ajustadas. As marcas do tempo evidenciam as batalhas, mas são as cicatrizes que evidenciam as conquistas. Continue e veja a cada dia a porção dobrada que o Senhor entrega sobre a sua vida. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado por este fôlego de vida. E obrigado pela revelação da sua palavra, que a cada dia mais nos traz a profundidade daquilo que o Senhor quer e tem para nós. Porque sabemos que unção, ela não é um cargo, mas um chamado. É a promessa, é o propósito estabelecido pelo Senhor para a nossa vida. Então que possamos entender esta unção e compreender que houve uma habilitação para nós vivermos esta novidade através de Ti, Senhor. Que venha o Seu reino, que estabeleça o Seu querer e a Sua vontade. Que a Sua glória seja, Pai, cada vez mais em nós. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste Teu Filho, mas antes revele, Senhor querido, a proporção da abundância que o Senhor tem para cada um. E que o Senhor faça aquilo que o Senhor assim preparou. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem nos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital.
Deus te abençoe grandemente.